como é que eu vim parar a coisa do PREC? Na verdade eu não tenho nada a ver com isto. O meu pai é austríaco, eu nasci na Áustria. Em termos políticos, ele declara-se vagamente anarquista, apesar de na prática ser o contrário, é anticomunista, porque teve a terra socializada pelo avô dele, pelos jugoslavos. Enfim, a minha mãe é brasileira do Sul, portanto vem daquela parte do Brasil hipercolonialista e classista, além de racista e assim. Vem de uma família completamente burguesa, sem história familiar minimamente envolvida com o PREC. Vim para Portugal quando tinha 7 anos, aos 9 fui para o colégio militar e que a nível político eu passei lá uma ignorância política, pelo menos formal, enorme, porque não se discute política lá no colégio militar e mesmo se discutisse, as bases sociais daquilo são tendencialmente muito reacionárias, apesar de, e depois eventualmente até posso conversar sobre isso, é um tema que eu acho muito interessante, ter uma certa organização interna que em certas coisas tem muitos paralelos com coisas que se vivenciaram no PREC, desde o conflito constante com os oficiais, que é assim uma espécie de mini luta de classes, até uma certa democracia de base, apesar de hierarquizada, que existe lá, mas enfim. E também, apesar de tudo, chegaram algumas histórias também lá dentro do período, de como é que o colégio foi vivendo o PREC, isso também é uma coisa mais ou menos interessante, nomeadamente quando vieram os tipos das campanhas de dinamização ou qualquer coisa, por exemplo, eles mais ou menos para gozar com aquilo disseram pronto, agora vocês decidem as coisas, não é? Então a malta decidiu pôr calças à boca de sino e casacos cor-de-rosa. A consequência disto é eu cresci um bocado com a ignorância e a visão, digamos, mainstream burguesa daquilo que foi o PREC, que é, pronto, vivíamos na ditadura e houve o 25 de Abril dos capitães, do MFA, e passámos a ter as liberdades democráticas e fica mais ou menos por aí. Depois havia uma vaga noção que depois houve lá uns excessos revolucionários e os comunistas tentaram tomar o poder e a 25 de novembro, não é? E o contragolpe democrático salvou-nos e trouxe-nos para a democracia em que nós vivemos hoje em dia. Como é que eu consegui um bocado fugir desta narrativa dominante? Tive um bocado a pensar nisto nos últimos dias, eu não sei localizar exatamente no tempo, sei algumas coisas que me foram levando por aí e que depois foram abrindo várias portas e muitas perguntas. Uma vez tive um professor meu de filosofia que disse assim, em segredo: Sr. Aluno, vá ouvir o FMI do Zé Mário Branco, mas não diga que foi eu que lhe disse para ouvir. E que, apesar de, acho que me familiarizou um pouco com o sentimento e alguns eventos históricos também do PREC, apesar de eu na altura não perceber aquilo muito bem, pronto, abriu lá qualquer coisa. Houve uma vez também um colóquio que eu fui assistir na Academia Militar sobre o 25 de novembro, que até foi lá o Adriano Moreira. Foi lá falar também. E depois aquilo no final, quando se abriu as questões, houve ali um debate entre os próprios militares, muitos deles da plateia que tinham participado, seja de um lado ou do outro. Eu não me lembro exatamente das conclusões que eu tirei na altura, mas eu lembro que houve ali uma certa calma, isto tem mais que se diga do que só pronto, esta narrativa simplista que nos é apresentada, e inclusive a questão de ter havido gente a morrer no 25 de novembro, que era uma coisa que nunca tinha ouvido falar, não é? Mas depois, no fundo, o meu contacto começa por ser muito através dos livros. Eu sou um tipo que tende a acumular tudo que seja velho, e quando eu cheguei cá a Lisboa e comecei a ir à Sá da Costa, que tem lá aquela secção só de livros do tempo, do PREC, alguns sobre, outros foram editados na altura, eu perdi-me lá horas e horas. E acho que no fundo o que começou a despertar um bocado a curiosidade foi mesmo a questão de perceber o que foi o 25 de novembro, não é? Que foi um bocado uma tentativa de reconstrução de um puzzle que eu acho que depois acabou por levar-me um bocado mais para explorar outros aspectos do PREC, não é necessariamente para perceber como é que se chegou lá, mas que, sei lá, eu ia colecionando livros um bocado de todos os aspectos diferentes, desde lembro-me, um dos primeiros livros que eu li sobre esta altura, por acaso não foi sobre o 25 de novembro, foi sobre o cerco à
à Assembleia é de um tipo, acho que é o Henrique Sousa e Melo, que é um que se chama A Comuna de Lisboa, que é um romance ficcionado ultra reacionário sobre o cerco, pronto, lá, a manifestação dos trabalhadores da construção civil, que conseguiram sair vitoriosos, não é? Quantos dias é que eles cercaram? 3 dias. Exatamente. Pronto, aquilo... Mas é interessante o livro, mesmo a tese dele sendo reacionária, é muito no espírito da época, de certa forma. Mas pronto, depois desde livros desde do Varela Gomes, que foi um bocado, apesar de ser assim mais gonçalvista, um bocado que reuniu mais os factos daquilo que se passava internamente, relacionando com o golpe de Tancos também. Que no fundo não se fala disso, mas não, aquilo é que foi um bocado o 25 de novembro. O resto foi consequência. Mas até também, por exemplo, o Pinheiro de Azevedo, que escreveu um livro muito interessante que eu recomendo muito sobre o 25 de novembro, que se chama 25 de novembro sem máscara, e que diz coisas do género que o Ramalhianos era secretamente maoísta porque teve com o Arnaldo Matos no serviço militar em Macau. E muitas coisas delirantes, mas por acaso ele, quando malha no Soares, mais ou menos que acerta sem querer. Quando eu comecei a ter uma visão mais estruturada e assim completa da coisa, foi através da leitura que me recomendou a minha irmã, praticamente a única pessoa mais ou menos politizada da minha família, do livro da Raquel Varela, da História do Povo na Revolução Portuguesa. Deu um bocadinho mais de estrutura da coisa. Pronto, e no fundo foi um bocado de parar, e depois filmes e tal. Acho que na altura do Covid houve muitos filmes na altura que passaram aquele Outro País, do Sérgio Truffaut, que mostravam um bocado estas coisas que já ia apanhando, mas no fundo eu do nada passei a perceber que houve ensaios de poder popular, não é? Que houve comissões de trabalhadores que tomaram as fábricas onde o patrão tinha fugido e as puseram em autogestão, ou sob controle operário, não é? Comissões de moradores nas barracas, que coordenaram um bocado tudo, desde onde é que vai passar o autocarro, onde é que vai ser a creche, e pronto, e comissões de soldados, etc, etc. Pronto, e depois isto é assim um bocado o problema é que isto é um bocado eu próprio agora não consigo fazer assim um resumo da coisa, nem acho que seja do interesse daqui, porque a maior parte de vocês sabem melhor sobre o PREC do que eu, ou pronto, de qualquer forma. Mas é uma coisa que eu vou sempre aprofundando, mas que eu acabo por ter este problema que é tem que ir juntando as peças e juntando as peças. É assim uma coisa que é muito difícil de entender na totalidade, para mim, pelo menos, que parte assim um bocado do nada, não é? E às vezes tenho que me socorrer de textos mais alinhados com salvismo e toda aquela coisa mais alinhada do PCP, da Unidade do Povo MFA, e que depois os outros eram os anarcopopulistas e não sei o que mais. No fundo, acho que é assim mais ou menos que eu vou parar a interessar-me pelo PREC. Que é um choque, é pensarmos até que ponto é que as pessoas começaram a tomar controle das suas próprias vidas e de uma maneira coletiva, não é? Coisas que nós hoje em dia nem pensamos que possamos ter alguma influência e que são coisas que são completamente imediatas, não é? Mas isto é um bocado a politização total que houve nessa altura e a forma como havia uma mobilização de todos os setores da sociedade e as massas todas, e principalmente no contexto do país em que nós vivíamos, em que as pessoas em que havia um analfabetismo enorme, em que as pessoas vinham de 40 e tais anos de fascismo e de silêncio e de medo, e no fundo esse grito de liberdade que não foi só a liberdade de falar, foi a liberdade de fazer e de mudar e de decidir, não é? E o autocarro. Então, mas é a questão de
das comissões de moradores que se foram formando, não é? Mas é mais simples que isso. Os autocarros só passavam nos sítios que as pessoas tinham carro. As pessoas que não tinham carro, às vezes não tinham autocarro ao pé de casa. O bairro mais pobre não tinha autocarro. Então a população do bairro, não toda a gente, mas a população do bairro, assaltavam um autocarro e obrigavam o condutor a passar lá nos sítios do bairro deles. E todos os dias esta cena, até que a Carris decidiu que os autocarros passavam a servir também a essas populações. Essa ideia que tu tens das pessoas tomarem conta da sua vida e de forçarem quem tem o domínio do sistema a servi-los naquilo que eles precisam, foi um elemento extraordinário em criatividade e em ineditismo. Nunca se tinha, o próprio povo estava admiradíssimo com as suas capacidades. As pessoas não tinham percebido ainda que podiam chegar a esse ponto. Isso é que é o lado mais maravilhoso da transformação. E eu gostava de falar das comissões de moradores é um bocado isso, mas as creches, onde é que fica a creche? Isso também era uma iniciativa das populações, sobretudo das mães, porque naquela altura praticamente não havia creches oficiais, não havia praticamente nada, e privadas havia muito poucas. As mães deixavam os filhos nas amas, ou nas avós, ou nas tias. E então a população também, as mulheres sobretudo, se mobilizou para precisamos de uma creche aqui ao pé do bairro, ou no bairro, e começava a fazer pressão primeiro sobre as juntas administrativas, que foram as que sanearam as juntas fascistas, e depois sobre as juntas de freguesia para instalarem creches no seu resto de trabalho. Há uma citação no livro do Phil Mailer, A Revolução Impossível. Ele lá, logo no início diz uma coisa do género: será que isto aconteceu realmente? Para uma geração mais nova deve parecer uma história impossível. E é completamente isso, é uma coisa que lá está, também é essa o porquê de ter que ir juntar as pecinhas, e às vezes mesmo sabendo das coisas, aquilo é difícil de formar uma coisa, porque é tão difícil de imaginar de maneira tão alienada e atomizada que nós vivemos hoje em dia, em que mesmo para organizar uma pequena ocupa, aquilo fica horas no paleio e não se ocupa nada, quase. As dificuldades organizativas que temos hoje em dia, é quase inimaginável como é que as coisas, como é que se abriu essa torrente, não é? E as coisas foram acontecendo. Há uma... Na Torre Bela, às tantas, eles estão lá a falar com a comissão, pronto, que foi formada lá da ocupação, não sei como é que se chamava. Às tantas vai falar com os tipos do MFA. E o gajo do MFA é que lhes diz: pá, vocês primeiro ocupam e depois a lei há de vir, mas se vocês não ocuparem, não vou ficar à espera que a lei vá ocupar por vocês, não é? Tu ias falar do 25 de novembro e isso tudo que tu leste, esses autores, o que é que tu retiras daí? 25 de novembro em particular? Sim. Opa, primeiro, a grande constatação que eu fiz é que não se tratava nada de lá o pecado original, não é? Que não se tratava de uma tentativa de golpe nenhuma da esquerda, não é? Que, no fundo, aquele pronunciamento militar que os paraquedistas fazem é no protesto porque os tipos tinham sido deixados para morrer à fome lá nos quartéis, sem sei os pormenores agora assim de cabeça. Dissolver a base. Exatamente. E foram lá protestar para depor o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Pronto, e além disso, há o papel vacilante por um lado do PCP, que preferiu negociar e deixar o golpe jeito. Então, de alguma forma, se me dão licença, foi também o trocar de ele conseguir se manter na legalidade. Exatamente. Não é? Porque ele e o Mel Antunes, o Álvaro Pinhal, não é? Porque havia o risco de o fascismo mais rijo, representado pelo Jaime Neves, enfim, de exigir a ilegalização do Partido Comunista. É claro que da esquerda ia toda a seguir, não é? E o Álvaro Pinhal, portanto, abdicou.
como foram presos centenas de gente de esquerda, à esquerda do PC. Sim. E mesmo antes do golpe reacionário, já ao longo de todo o pré, que foi havendo prisões e conflitos com principalmente a polícia e a GNR, não é? Que muitas vezes resultaram em mortes. Em Setúbal, quando cercaram o comício do PPD, que depois houve também uma história interessante, não é? Em que os militantes depois foram cercar a esquadra da polícia e teve que ser, não sei quem é que foi a força militar, deve ter sido o COPCOM, foram lá, acho que tirar os polícias de lá de dentro para metê-los a salvo da população, não é? Quer dizer, para a burguesia que tinha sido desapossada ou pelo golpe de 25 de Abril, colocava-se um problema, não é? O facto de as pessoas a seguir ao 25 de Abril terem vindo para a rua, não terem acatado a ordem do movimento das Forças Armadas dos militares de se deixarem ficar em casa à espera que os militares resolvessem as coisas, como é clássico, não é? Em golpes de Estado, e terem vindo para a rua e começarem, passado 2 ou 3 dias, a ocupar casas, não é? A não obedecer a ordem nenhuma, a fazer manifestações por isto e por aquilo, a exigir isto e aquilo, aproveitando um vazio de poder, porque de repente o poder de Estado, como a gente o conhece hoje, deixou de existir, porque quem governava, quem eram os donos do dinheiro, portanto a classe dominante, a burguesia, deixou de ter poder, instrumentos de coerção. Porque a tropa, quando a polícia tentava impedir que as pessoas fizessem isto ou aquilo, a tropa ia lá e corria com os polícias. As polícias estavam desautorizadas, a gente estava desautorizada, começaram a ser saneados, as pessoas mais conotadas com o antigo regime começaram a ser expulsas dos ministérios, dos diversos órgãos do poder de cima a baixo, dentro dos quartéis, diversas instituições começaram a ser, e o poder repressivo de coação que a burguesia tinha e hoje tem, não existia ali um vazio. E portanto, para o poder, havia que resolver esse problema. Havia que voltar a tomar nas suas mãos as alavancas do poder, os instrumentos da repressão, ter uma força que se fizesse com que a vontade deles fosse respeitada pelo povo, pela população, como eles diziam. E eles tentaram diversas vezes, tentaram primeiro com o golpe de Palma Casa, em 74, tentaram no 28 de setembro, tentaram no 11 de março, foi sempre uma escalada cada vez. No 11 de março atingiu mesmo, houve mortos, não é? Atacaram o quartel do Rally, ali aqui à saída de Lisboa, ali em Sacavém, a aviação disparou lá para as casernas e matou e morreu um soldado. Quer dizer, houve essa escalada, uma radicalização do movimento popular por um lado, e houve também uma radicalização da burguesia que tinha desapossado por outra. Ela começa a empregar violência, começam a surgir os grupos terroristas de direita, fazem atentados, matam pessoas, começa o assalto às sedes, e neste movimento de enfrentamento com o movimento popular há uma grande aliança que vai desde a Igreja Católica. Os padres aí desempenham um papel importantíssimo, porque as missas eram comícios contra os comunistas, contra este e aqueles que queriam tirar-lhes tudo e fazer não sei o que mais. Até à burguesia democrática, que era a social-democracia, que era o PS, o Partido Socialista, portanto havia um leque muito variado. E esse leque vai se refletir no 25 de novembro, que a ala ligada ao ELP, ao Spínola, que era a ala fascista, ao ELP, ao MDLP, a outros partidecos de direita que hoje já não existem, ao Jaime Neves, queriam fazer um golpe ao estilo do chileno, que era para arrasar tudo, ilegalizar tudo quanto era de esquerda, matar. Era um modelo daquilo que tinha acontecido no Chile
com o Pinochet. E havia outra ala moderada, PS, principalmente, o grupo dos 9, do Melo Antunes, dentro da tropa, que tentavam acalmar aquilo e conseguiram isso, e conseguiram, para que não houvesse o golpe, não evoluísse nesse sentido, era essencial que a tropa controlada pelo Partido Comunista, concretamente o Corpo de Fuzileiros, que era um corpo poderoso, porque era uma tropa de elite, ainda é uma tropa de elite e poderia desequilibrar as coisas, e as unidades controladas pelo PC fizessem quietas. Em troco disso, em troco de o PC não deixar avançar as suas forças, as forças que ele controlava no Exército, o PC garantia a sua não ilegalização. E foi esse o negócio que se fez, com isso conseguiu-se acalmar, ter de certa forma a arma mais radical, e abriu-se a porta a que a polícia e o Exército atuasse sobre os partidos à esquerda que não tinham aceitado ou seguido os passos do PC, concretamente as sedes do movimento da resistência armada e Pinheiro antes do 25 de Abril, que era a Loar, as sedes foram ocupadas, vasculhadas, as pessoas presas, do PRP, que vinha também antes do 25 de Abril da guerrilha urbana, as pessoas foram presas, e a ala esquerda do MFA foi presa, o Major Mário Tomé, o Hotel Saraiva de Carvalho, uma série de gente, a Diniz de Almeida, foram presas. Portanto, o golpe do 25 de janeiro se abriu de facto para devolver, ou poder devolver à polícia os órgãos, os instrumentos da repressão. 25 de novembro. Depois, 25 de novembro. Quer dizer, eu acho que é preciso ter a compreensão disso, senão isto surge assim uma coisa que não se percebe bem. Porque é que as coisas aconteceram desta forma e não de outra, e porque é que esse golpe aconteceu? Lançou-se uma palavra na altura que era não há guerra civil, e era isso que gostava que me falassem, porque eu não vivi isso, mas sei que houve ali um período de grande confronto e que se lançou até uma palavra na altura que era não há guerra civil, unidade do povo. O que é que me podem dizer sobre isso? Eu gostava só de acrescentar essa questão também, exatamente, que era onde eu ia depois dessa intervenção, que é nesta minha tentativa também de entender o 25 de novembro, pronto, não é o PREC, mas acho que a forma como acaba com o PREC, que põe em contexto, não é, muitas das tensões que havia, e o que era isso, lá está, da possibilidade de guerra civil, mas também o facto do processo revolucionário em curso estar, ou seja, o 25 de novembro ter interrompido ou acelerado até certos processos, nomeadamente da Constituição, das colónias, etc. Eu acho que isto aqui é uma coisa na qual eu próprio também estudar esta coisa me esbarro muito, que é, a uma dada altura chega-se a um beco sem saída do processo revolucionário, não é? E eu acho que o grande desafio que existe ainda hoje é tentar perceber porque e se havia alguma alternativa a esse beco sem saída, não é? Eu acho que por um lado havia o tal, pronto, no vazio de poder formou-se bem todas essas pequenas bolsas de poder popular, não é? Ou de, como quisermos chamar, mas faltou de certa forma uma coordenação, não é? Que se manifestava desde coisas como uma fábrica, o patrão queria fugir, a malta conseguia impedi-lo de roubar as máquinas e às vezes até, pronto, ficavam a gerir a fábrica, às vezes até lhe davam um outro propósito mais que interessasse mais à população, não é? Em vez de fabricar carros de luxo ou componentes para isso, fabricavam frigoríficos. Mas que depois no fundo faltava toda a rede logística depois e como é que se vai para a frente. Por exemplo, na reforma agrária muitas vezes houve esse problema, que é, pronto, ocupou-se as terras e agora os tratores, como é que a gente faz? E os créditos e pronto, e no fundo esse é das coisas em que essa tal, pronto, faltou a autoridade, não é? Faltou uma autoridade revolucionária, se quisermos, que de certa forma conseguisse coordenar essas formas todas isoladas que surgiam muito na resposta a coisas concretas, a necessidades concretas, não é? E que depois
pronto, onde é que se vai parar a partir dali? E pronto, claro que havia essa ameaça sempre, porque temos por um lado a liberdade e a alegria, mas depois há um certo medo que nunca deixou de existir, não é? Porque havia sempre ameaças constantes a tudo isto, dentro e de fora, não é? Desde as ameaças imperialistas, não é? Em que acho que foi na altura do 25 de novembro que havia um navio da NATO. Várias vezes. Eu acho que há pouco tocaste num ponto essencial do que para mim, pelo menos também enquanto jovem que não viveu isto à distância e pronto, também sempre muito divorciado desta situação a nível familiar e tudo mais, do que no fundo é a questão central do PREC, ou seja, porque é que o PREC foi tal caos e não uma coisa ordenada, porque de facto faltou o que tu disseste, uma alteridade revolucionária. A questão é, se de facto houve, e não é se, é mesmo de facto houve, estas demonstrações espontâneas, eu gostaria de introduzir aqui esta palavra, de poder popular e de democracia de base, de facto, um exercício verdadeiro da democracia e não a palhaçada que, no fundo, perdoem-me a expressão, mas é mesmo uma palavra forte, um sentimento forte, que no fundo que é o modelo atual da democracia. Se no fundo houve de facto esta explosão espontânea de democracia popular e se haviam estas comissões de trabalhadores em contacto umas com as outras, o que faltou no fundo foi de certa forma uma planificação da sua ação, porque se tivesse havido de facto esta autoridade, se calhar as coisas teriam resultado de uma forma muito diferente, teria havido uma maior capacidade de defesa do poder popular, que no fundo foi sempre perseguido desde o princípio, porque o poder popular assusta. A verdadeira democracia assusta a quem está no poder. Sejam os fascistas, sejam os que dizem que não são fascistas e no fundo se disfarçam de fascistas. Ou como chamavam os maoístas, os social-fascistas, digamos. E acho que houve aqui esta descoordenação entre, que é um pouco uma definição que eu ainda sinto muito do pouco que eu gostei do PREC, esta descoordenação entre de facto as estruturas de poder popular e umas estruturas mais centralizadas ou mesmo de defesa. E eu agora nisto, por exemplo, penso na ala esquerda da MFA, que podiam de facto ter contribuído para a defesa desta experiência de poder popular e tiveram sempre mãos atadas. O livro do Varela Gomes, por exemplo, fala muito sobre isto. De como o próprio MFA foi um bocado uma intriga palaciana do grupo dos 9. E pronto, eu acho que no fundo a questão que eu levanto sempre que eu estudo o PREC é porque é que nunca existiram estas estruturas de poder popular. Eu acho que uma das respostas possíveis é porque o próprio Partido Comunista, pronto, Ana, não estava de todo para aí virado. Era um partido dimitrovista, era um partido que queria uma detente, no fundo, pronto, sempre mais virado para o Oriente, mas queria uma detente com os Estados Unidos, sempre, porque estavam também numa fase em que geopoliticamente era o que a União Soviética queria. A União Soviética nunca apoiou, nem nunca fez nenhuma tensão, nem nunca houve nenhum risco de Portugal alguma vez passar para o poder comunista oficial / marxista-leninista da linha soviética. E uma recomendação que eu faço a todos é que, entretanto, foram desclassificados agora há uns aninhos, 2 ou 3, os documentos da administração Nixon e da administração Ford, 1974 a 75, sobre Portugal, que tem uns depoimentos muito interessantes do presidente Ford, do Henry Kissinger e mesmo do próprio Franco Carlucci sobre a aceitação em Portugal, em que eles próprios admitem que não havia forma nenhuma de alguma vez o Partido Comunista tomar o poder, nem havia nenhum risco. O verdadeiro risco, de facto, era que este poder popular não fosse submetido. Oi? Peço desculpa. Obrigado. Que este poder popular de facto não fosse submetido à ordem burguesa, no fundo. Foi o que aconteceu com o 25 de novembro. O 25 de novembro era a burguesia assustada com esse poder popular que estava à solta, desorganizado, porque não havia uma estrutura central que o organizasse, e esse sentimento de temos que parar com isto. E temos que dizer que a culpa é dos comunistas, que é da Rússia, que é mas é preciso parar com isto.
E parar com isto era uma coisa consensual de todos os partidos, incluindo o PCP, porque o PCP também já não controlava a coisa. Estava tudo descontrolado. Então era preciso pôr ordem na casa à bruta, à fascista, porque o Ianes era um social fascista, criminoso de guerra colonial. Como eram o Spínola e outros, foram criminosos de guerra nas guerras coloniais. Eram comandantes das tropas que faziam a guerra contra os turas, como eles diziam, os terroristas. Os terroristas que depois tiveram que reconhecer como poderes independentes nas antigas colónias. Mas então, para dizer que toda a normalidade, tudo o que foi de anormal do processo revolucionário, era um processo revolucionário. Porque senão não era, um processo revolucionário não pode ser normal. Normal é o que a gente tem aqui, nós temos aqui uma democracia normal. E vejam o efeito que ela tem. O que era de anormal? Era que, desde o 25 de Abril até ao 25 de Novembro, o movimento popular tinha conseguido arrancar à burguesia aquilo que se chamava as conquistas revolucionárias. E que conquistas eram essas? Era salário mínimo, aumento de salários, primeira coisa. Salário mínimo nacional, não havia salário mínimo nacional e não havia aumentos de salário já não sei quantos anos. Educação gratuita, de todos os níveis de escolaridade. Passe social com um valor irrisório, passe de transportes para toda a gente, para todo o país. Passe social a um valor hoje irrisório. Hoje a gente paga não sei quantos, mas naquela altura era, sei lá, o equivalente a 20 euros para toda a gente. Creches para as crianças de uma forma universal, o mais universal possível. Igualização dos salários das mulheres com os homens. Nunca foi igual, mas diminuiu o leque salarial. Diminuição do leque salarial entre as classes. Numa empresa, os que ganhavam mais e os que ganhavam menos, subia-se os dos que ganhavam menos e baixava-se, tinha-se igual os que ganhavam mais. Portanto, chamava-se isto o leque salarial que foi reduzido. O ideal, havia um programa político difuso da esquerda revolucionária que não foi transformado num programa de um partido que dirigisse isso tudo, mas havia consenso acerca de muitas coisas e essas coisas eram saúde, educação, havia um slogan que era paz nas colónias. Se não fosse o movimento popular não teria havido paz nas colónias. O exército português estava derrotado em todas as frentes, mas não queria render-se, queria-se uma saída honrosa. E o movimento popular queria os seus soldados de volta, para ir plantar, arrancar batatas lá na terra, que era lá que faziam falta. Esses camponeses que tinham ido matar pretos, como se dizia. Pão, salários, paz, fim da guerra colonial, pão para as terras. Existe uma canção de Sérgio Godinho que ainda podem ouvir. Terra para os camponeses que andavam miseráveis a morrer de fome e a andar de terra em terra para ter o salário da jornada ao dia. Pão para as terras, independência nacional por causa dessas intromissões do Carlucci, do americano. Todos os espiões da Alemanha, do NATO, não sei o que, vieram para aqui fazer confusão nas altas esferas de espionagem. O Carlucci reunia todos os dias com o Mário Soares no rooftop da Embaixada Americana. E pão para as terras, independência e qual era o outro? Habitação. Não tinha, as pessoas teriam continuado a viver em miseráveis bares da lata, em condições infra-humanas, se não tivessem a iniciativa de ir a ocupar centenas de milhares de casas vazias, como hoje. Hoje há centenas de casas vazias. Se o 25 de Abril, se o processo de ocupação de casas tivesse sido levado até ao fim, tornado revolucionário, então estávamos na situação que estamos hoje, que é quase igual à do passado. Porque o golpe do 25 de novembro serviu para cortar tudo isso. O pessoal disse, vocês já têm que se chegar. Já conseguiram arrancar-se a ferro, a gente deu-vos o que vocês queriam. Agora somos nós a governar. Então vocês não querem a bem, vai a mal, vai à força. E prenderam os oficiais, prenderam os soldados de toda a hierarquia, foram centenas, 300 ou 400 militares que foram presos, e prenderam civis que eram destacados e que podiam ser agarrados. E perdoaram todos os crimes aos bombistas, aos assassinos, aos perseguidores do movimento popular.
parte dos militares revoltaram-se e pediram a libertação das colónias, não porque eram todos a favor da libertação das colónias, mas porque estavam a haver baixas dentro dos seus próprios parceiros de guerra. E então essa ideia de que quem esteve a combater na guerra não tinha culpa é mentira, tinha culpa. Devem ser todos julgados da mesma forma, não, mas nós não podemos fazer uma revolução, instaurar um processo revolucionário em que vamos resolver os problemas que vêm no nosso passado e esquecer completamente a questão colonial, que esse debate não aconteceu. Aconteceu debate entre algumas partes das Forças Armadas Portuguesas sobre a descolonização, mas depois do 25 de Abril e ainda mais depois do 25 de Novembro, esse debate nunca mais aconteceu. Ou seja, nós nunca seremos feridas, mesmo entre nós próprios. Entre nós próprios, não digo eu, mas os nossos avós ou os nossos pais. Isso nunca foi discutido abertamente. Essa questão não se discute nos cafés, não se discute nas televisões, não se discute no Parlamento, não se discute em lado nenhum. Portanto, nós sim ainda somos todos, digamos, culpados por termos ido para esta guerra, não só porque Salazar nos mandou, mas porque nunca tomamos posição para não ir também. Essa posição demorou 12 anos ou 15 a chegar. Ao contrário do que se pensa, o programa do MFA, que estava dirigido pelo pensamento político do Spínola, que era a cabeça central do programa, antes do 25 de Abril e depois na Junta de Salvação Nacional, nunca teve nenhuma noção de que seria obrigado, do ponto de vista da história, a dar a independência às colónias. Eles tinham os 3Ds, que era desenvolver, democratizar e descolonizar, mas para eles a descolonização era aquilo que estava plasmado no Portugal e o Futuro, o livro do Spínola, em que tinha uma solução federativa à Commonwealth britânica de fazer uma grande federação de todas as colónias com Portugal, um lusotropicalismo moderno. Esse era o programa. E só se partiu para a descolonização verdadeira porque o movimento popular foi para a rua exigir o fim da guerra colonial. Não tivesse havido movimento popular, não teria acabado assim. Evidentemente que o próprio 25 de Abril e a própria evolução do pensamento spinolista e dos oficiais, os chamados capitães de Abril, decorre de um dado muito objetivo, que era, eles tinham perdido a guerra já. Quando foi o 25 de Abril, a guerra estava perdida na Guiné, em Angola e em Moçambique. O resto era peanuts. A tropa já não combatia. Há um camarada meu que dizia, opá, nós estávamos lá em Tete, lá na frente, ao pé de onde partiu a guerrilha, e nós fazíamos assim, segundas, quartas e sextas atacávamos nós. Terças, quintas e sábados atacavam os turras. E era assim que estava a moral da tropa. A guerra estava perdida de todos os pontos de vista, incluindo o militar. A Frelimo já tinha passado a terceira frente do Zambeze, já tinha transposto a Zambeze, e isso taticamente era o fim da guerra. Portanto, os militares foram obrigados a fazer o golpe para eles próprios salvarem a sua honra de militares, para terem uma saída que não era vitoriosa, mas que era uma saída honrosa do ponto de vista do código militar deles. E, portanto, não fosse os movimentos de libertação terem avançado na luta contra o colonialismo, não teria havido 25 de Abril. Porque o 25 de Abril foi um ato meramente militar e foi um golpe militar, e por isso é que eles vieram para a televisão a dizer a população não sai de casa. Como se nós estivéssemos no quartel, não é? A população é que não quis saber disso. Golpe militar, não é fascista, então vamos para a rua. É democracia, vamos então exercer a nossa democracia. E os militares tiveram que ir atrás do prejuízo. E tiveram que fazer concessões ao movimento popular. Até o ponto em que disseram, já chega, já não fazemos mais, agora vai ser à porrada. E foi o 25 de Novembro. O mistério do 25 de Novembro é este. Eu vinha chamar a atenção só para a ideia que muitas vezes se pinta do próprio 25 de Abril e da Revolução como anticolonial, precisamente por se ter posicionado contra a guerra colonial, que eu gosto mais de chamar como lutas de libertação, e esta ideia de que se não fosse as forças portuguesas ou o MFA, que estas lutas de libertação não teriam cessado. E eu acho que isso pinta uma ideia, acho que isso acaba por pintar uma ideia muito passiva das próprias populações africanas, tirando-lhes essa agência, ou seja, que não foram elas que conquistaram essa liberdade através das próprias lutas de libertação,
e como nós, ou seja, é estranho para mim ouvir, por um lado, que houve uma índole de anticolonialismo no levantamento das forças portuguesas, quando nós reconhecemos, e já reconhecemos aqui várias vezes, que isso foi precisamente porque estava a matar imensos militares portugueses, por uma questão de preocupação nacional, de preocupação não com os próprios países e a independência de África, das colónias, mas sim uma preocupação muito mais nacional. E eu acho que temos de ter atenção a essa questão só para não cair numa ideia de salvação e exatamente colocar o centro da atenção dessas lutas de libertação no povo africano, que foi quem se libertou. Só dar um pequeno apontamento, é que se não fossem efetivamente a luta dos movimentos de libertação das colónias, portanto, eles é que foram os verdadeiros vencedores da guerra. E o 25 de Abril, não só, mas também é essa uma das consequências. Portanto, quem quiser, enfim, diminuir o papel ativo dos movimentos de libertação está aí completamente de encontro à história. O processo revolucionário em concurso e a sua, portanto, abrupta, bruta e criminosa finalização é, no fim de contas, aquilo que nós podemos chamar, se quisermos, luta de classes. Portanto, a luta de classes, portanto, a burguesia já não conseguia mais admitir que o povo na rua era efetivamente criador, era possuído de uma alegria, era possuído de uma iniciativa que iam contra os cânones e a ordem, que foi aqui falado, a ordem. Mas ordem de quê? É a ordem proletária ou é a ordem burguesa? É a ordem da classe dominante, é a ordem burguesa. Portanto, eu não vi, ninguém viu que o 25 de novembro tivesse o mínimo de movimento, de entusiasmo e de espontaneidade que houve no 25 de abril. O 25 de novembro foi um tsunami e um silêncio sepulcral, em que as pessoas, de facto, com certeza absoluta que muitas delas estavam a adivinhar o que ia suceder, e foi a premonição, e desculpem o palavrão que eu vou-lhes dar, a merda que nós hoje assistimos. Portanto, o desaguar do 25 de novembro é o que nós estamos a assistir. E o sistema hoje não tem nada a ver com o 25 de abril, tem que ver com o 25 de novembro. E eu vou só finalizar dizendo o seguinte: eu, com 69 anos, estive sempre em crise. Dizem-nos agora que esta é a maior crise da história democrática em Portugal. Democrática? Mas qual democracia? Isto é, quanto muito, pela benevolência do termo, uma democradura. Eu quero, eu luto e eu quero, e venha ela, a ditadura do proletariado, porque somos nós a mandar, somos nós organizados, somos nós a criar, somos nós a conduzir os nossos destinos. Viva o PREC! Viva o PREC! E fico com a ideia de que havia alguma organização no movimento MFA e de tentativa de construir, não é, uma solução. O 25 de novembro vem antecipar e romper com algumas coisas que estavam a acontecer, e nomeadamente na descolonização, e isto que eu vou dizer não é no sentido de tirar poder ou força ou credibilidade aos movimentos de libertação em África, mas realmente no momento em que tu, como país colonizador, que colonizou durante tanto tempo, retiras a tua influência de um sítio, não podes deixar as pessoas assim como a adir, não é? Então uma das coisas que discutia neste processo do PREC era como fazer a descolonização. E que muito por influência do Spindler e outros que tais de reacionários que não queriam uma descolonização real, dá-me a ideia que, sobretudo depois com o 25 de novembro e com os perigos que houve de
poder haver um golpe de Estado fascista, de se dar a independência direta das colónias, quando se podia ter feito um processo de transição com mais responsabilidade, não é? Eu acho que num período com o apoio, o país não estava organizado para isso, mas tinha que se criar essa estrutura para se poder organizar uma descolonização como deve ser, não é? Se calhar o que é mais importante para nós hoje em dia, a minha geração que não viveu o PREC, fazer no fundo, não é só estudar o PREC, não é? Mas não é só por uma certa nostalgia e para pensar, é tão bom que era, mas é também para perceber os limites em que o movimento popular se esbarrou em todas as alturas, porque não foi só no 25 de novembro. O 25 de novembro foi o golpe final, mas ao longo do PREC inteiro, cada passo que ia sendo dado, havia sempre um travão qualquer, mais forte ou menos forte, consoante as marés, digamos, revolucionárias. Mas em todas as alturas continua a haver um aparelho repressivo, nomeadamente na justiça, mas de facto, não é? Então eu acho que perceber esses limites do onde é que não se conseguiu ir mais longe, eu acho que é uma coisa que é radicalizante mesmo para hoje em dia, porque se percebe onde é que estão. Eu ontem estava lá numa livraria na Travessa e vi lá um livrinho que se chamava Quero meter uma bomba no capitalismo, mas não sei onde pô-la, no fundo. Eu acho que isto, na altura, ficou... Há muitas alturas em que nós vemos que o movimento esbarra contra um muro, contra um limite, e pronto, e lá está, isso se calhar é um dos rastilhos da bomba e onde é preciso dinamitar. Pronto, outra coisa que eu acho que também é importante recuperar e que eu se calhar até gostava de ter feito mais, mas pronto, não consegui, é que a linguagem usada no PREC, além de, pronto, dos mil e um partidos que houve que tinham a sua linguagem hiper-revolucionária e tal, mas se nós formos ver, em grande parte desde a interempresas para ocupações no campo, um bocado por todo lado, por todo o movimento popular, não é? Temos muita clareza e uma forma muito simples de pôr tudo o que está de facto em causa em cima da mesa. Eu acho que isso, recuperando essas falas também, hoje em dia nós, pronto, estamos completamente mergulhados na ideologia da classe dominante, também conseguimos abrir um bocado mais os olhos, porque em vez de estarmos com termos caros e qualquer coisa, as pessoas exprimiram as coisas exatamente como elas eram. E eu aqui quero só, isto era uma coisa para todo um outro debate, mas eu estava ontem a ver um filme que se chama Ensaio sobre o Poder Militar ou qualquer coisa. Tem um tipo americano que fez outro filme que é o Scenes of Class Struggle in Portugal, que é o Kramer. Eu, tipo, às tantas ele cita ou alguém cita, já não sei, um tipo depois do 25 de novembro, acho eu, em que está um operário que vem assim bêbado do final do turno dele ou qualquer coisa no autocarro e que está lá no autocarro, está toda a gente a voltar a casa e o homem está lá a reclamar, tipo, a dizer vocês deitarem isto tudo abaixo, não sei o quê, não sei o que mais, e a queixar-se, pronto, no final do fim do processo revolucionário, não é? E há às tantas um tipo que se levanta e diz para ele, pá, mas eu também sou trabalhador e não sei o quê, também tive aqui também partilho a tua desilusão, blá blá, mas cala-te lá um bocadinho que a gente quer voltar para casa, não é? E eu tipo respondo-lhe, mas isto é culpa vossa, dos trabalhadores, porque eu não sou trabalhador, eu sou operário, não é? E há aqui uma distinção, e nós não entramos muito por aqui hoje, mas isso tem muito pano para mangas, exatamente, que é toda esta mistificação no fundo toda a conciliação de classes, que pronto, foi muito levado a um extremo no discurso oficial do PCP, mas que penetrou todo o movimento popular e revolucionário, não é? Sem ser algumas bolsas muito específicas que conseguiam exprimir com muita clareza isto. O que foi essencial para o desencadear do 25 do 25 de novembro foi a guerra colonial. A consciência que os militares tiveram de que a guerra estava perdida. É bom lembrar que
Em 1973, a Guiné-Bissau proclamou a sua independência. Portanto, nós não demos independência a ninguém. Na Guiné-Bissau, quando se dá o 25 de Abril, já era um país independente e reconhecido por uma série de países da ONU. E assim, a guerra, até em termos militares, a superioridade do PAIGC era superior à das tropas portuguesas, inclusive tinham armamento que nós não tínhamos, por exemplo, mísseis que derrubavam aviões, e nós não tínhamos mísseis. Eles tinham-nos. Eles já estavam em preparação de brigadas blindadas a isso tudo, que também nós não tínhamos blindados capazes de andar na selva. Portanto, esta é uma realidade. A descolonização podia ser de outra forma. Não podia ser de outra forma, porque isto não é feito à regra e esquadra, é nas condições concretas que existem. O 25 de Abril dá-se sobre uma ideia que é preciso resolver o problema da guerra. O problema da guerra, como já disse, como disse Ana, não passava pelo reconhecimento do direito dos povos africanos à autodeterminação, não passava por isso. Passava por uma solução neocolonial que garantisse a hegemonia e a tutela portuguesa sobre aquelas colónias, com independências mais ou menos fantosas. O Civil andava a preparar isso na Guiné, tentando atrair líderes das diversas comunidades indígenas que haviam na Guiné, para criar uma comunidade favorável às ideias. Um bocado aquilo que os ingleses fizeram com as colônias, e era essa a ideia que existiu. O que impediu que isso avançasse, que isso se concretizasse, foram duas coisas. Primeiro, os movimentos de libertação não aceitaram nenhum cessar-fogo. Segundo, a população portuguesa começou a exigir mais um soldado para as colónias e a impedir que os soldados embarcassem nos barcos, nos aviões e nisso tudo. Isso criou uma grande perturbação. Em África, em Angola e em Moçambique, as ordens que vinham de Portugal, do MFA, era para continuar a guerra. Nós lá não continuávamos, nós entramos em conversações com os movimentos de libertação, por nossa iniciativa. Nós conversamos com eles e falámos com eles e entendemos aquilo que havia para entender, para haver um entendimento de mais ou menos de não agressão, de um certo respeito. Vocês não incomodam, a gente deixa-vos controlar as vossas áreas, a gente não vos ataca, vocês deixam-nos estar em paz. Portanto, era isto que se passava, principalmente em Moçambique. Em Angola a coisa foi um bocado diferente, porque existem três movimentos. Existiu a MPLA próximo dos soviéticos, da Rússia Soviética, havia a UNITA próxima da China e havia... E da PIDE. E colaborava inclusive com o exército colonial contra o MPLA. Foi a UNITA que derrotou portanto, as forças do MPLA na zona leste, não foi a tropa portuguesa, e foi a FNLA, o serviço dos americanos, que derrotou a MPLA no norte de Angola. Portanto, havia estes três movimentos, as coisas eram mais complicadas. Mas nenhum deles aceitou, à exceção da UNITA, que aceitou a determinada altura negociar, e até houve da parte do exército português o fornecimento de material de guerra a eles. Inclusive havia viaturas militares, não só armas, mas viaturas militares. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que aquilo que aconteceu não podia acontecer de outra maneira, porque o poder em Portugal não controlava os militares lá no terreno, não os controlava cá, nem os controlava lá. Depois, os movimentos de libertação também não estavam dispostos a nenhum entendimento que não passasse pelo direito à autodeterminação. Claro. E foi que no meio daquilo temos os problemas dos colónios. Não teria acontecido de outra maneira. Pois, mas para isso era preciso outras circunstâncias. O meu comentário é em relação a isso. Pois, mas isso não está na mão de ninguém de fazer que pudesse ser de outra maneira. Porque as circunstâncias eram estas, as forças em presença eram estas. E isso